tudo bem? Hoje nós iremos, espero que vocês estejam bem, nós iremos fazer um estudo em cima da organização política do continente africano. Eu já mencionei isso na aula anterior, dizendo que isso foi uma mudança que ocorreu na base curricular do Ministério da Educação para o conteúdo de História e veio essa mudança. E o capítulo 14, na página 268, traz essa mudança. É importante que vocês comecem a ter em mente o significado de alguns termos, porque vão surgir durante a aula de hoje. Começar a entender o aspecto, o significado do termo império, né? Que durante algumas situações do mundo antigo ocorreu com muita frequência o termo império. Nas aulas anteriores, aliás, nós mencionamos isso, né, quando estudamos o Império Romano, que é um vasto território que tem um domínio com uma única pessoa sendo administradora ou administrador da lei, daquela região, né? E tentando equilibrar as forças, tentando ficar ali no poder durante um período bem mais longo, bem longínquo, que vai passar muito tempo. E a sucessão ocorre de forma hereditária, de pai para filho. Com isso, nós vamos entender, além do termo império, entender também o significado do termo reino, que é um lote de terra, né, que é administrado por um rei, que esse reino ele é independente, que pode, inclusive, fazer parte de um país. E aí você vai começar a entender como ocorre o desenvolvimento desses impérios, desses reinos, com uma única pessoa administrando, que ele vai, via de regra, automaticamente governado com um pulso firme, autoritário, não é? Sem deixar margem para que seu poder seja contestado. E ele vai ter uma preocupação muito grande. Estão lembrados que eu falei em relação ao exército? Esses imperadores, esses reis, eles precisam muito que o exército esteja a seu lado para protegê-lo, porque sua vida corre riscos. E para manter esse exército forte ao seu lado, o imperador precisa promover benefícios para seus soldados. Que tipo de benefício, professor? Um benefício é você colocar o salário daquele soldado num nível, no patamar bem elevado, porque aí ele não vai correr, não vai ter o risco de ele contestar alguma coisa com relação ao salário, e a questão também que ele vai ter prestígio, vai fazer com que ele se sinta bem e vai se sentir fora de qualquer possibilidade de contestar o poder do imperador. Vai ficar sempre sendo um aliado do imperador. Essa situação ocorre porque, em alguns períodos, aqueles imperadores, aqueles reis, aqueles governantes que não tiveram o apoio do exército, fatalmente havia uma grande possibilidade de ele perder o poder, inclusive até perder a vida. Com isso, a situação dele se tornaria inviável, não tinha condições de ele governar mais. No entanto, ele preferiu analisar tudo e ficar com o seu exército sempre o protegendo, trazendo benefícios para o exército, investindo nos exércitos. De que forma esse exército vai poder colaborar para o seu governo? Vamos lá, então? Pronto. Feito essa introdução, nós vamos, hoje, começar nosso estudo sobre a organização política no continente africano. Como estava estruturada essa organização política? O continente africano ele é enorme, ele possui mais de 50 países,
Mas, no caso, nesse período aqui, não tem como os 50, não há possibilidade dos 50 estarem firmados, consolidados como países, não. Tem reinos gigantescos que depois serão subdivididos, cada reino vai ter uma língua, um idioma a ser falado, um território, depois uma bandeira, um exército, uma cultura diferente, que vai tornar ali a denominação, por exemplo, o reino de Mali, o reino do Ghana, Songhai, os reinos sudaneses. E com o passar do tempo dessa aula de hoje, nós iremos explicando para vocês de forma bem minuciosa, bem detalhada em relação a isso. Pois bem, abra um livro aí na página 268. 268. Organização política no continente africano. A decadência, o que é decadência, professor? É quando um regime começa a apresentar sérias dificuldades, deixa de ser desenvolvido e começa a declinar, a cair, a ter resultados ruins, a ter momentos de dificuldade, não é? O reino, quando ele deixa de existir. Vamos lá. Prosseguindo, então. 268. A decadência do reino de Kush marca a ascensão de uma nova ordem política e social na região oriental africana. Sua localização geográfica a colocava entre duas grandes forças do século I d.C. No Ocidente, o reino romano, o reino do Império Romano, e no Oriente, o Império Persa. No Ocidente, o Império Romano, e no Oriente, o Império Persa. Aqui você tinha duas forças, né? No Ocidente, Roma, o Império Romano, e no Oriente, o Império Persa. Nós já trabalhamos, identificamos, não é? O Império Persa com muita força, do Ciro I, Artaxerxes, que foram reis que comandaram a Pérsia e promoveram uma expansão territorial através das investidas militares, quando você só vai conseguir, né, aumentar, via de regra, o seu território se você atacar aquele inimigo que possui aquele território. Você derrota aquele inimigo e aquele território inimigo passa a ser seu. Deu para entender? Passará a ser seu. Prosseguindo, então. As tensões resultantes desse ponto de encontro deram origem ao primeiro Estado unificado em torno de uma religião não africana, que foi o reino de Axum. O que é o primeiro Estado unificado? É uma região que estava com o seu território subdividido, dividido em vários reinos, e aos poucos foi havendo a unificação. O reino, por exemplo, A, o exército A, ele luta contra o exército B e vence o exército B, e aquele território do exército B deixa de existir e passa a pertencer a quem? Passa a pertencer ao exército A. Então, isso aí nós chamamos de uma unificação em torno de uma religião não africana, ou seja, uma religião que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, que é a religião islâmica. Nós temos as religiões de cunho de matriz africanas, que é, via de regra, não é uma religião politeísta, que acredita em vários deuses, e temos o surgimento do islamismo, que defende a teoria de um único Deus. Aquela religião islâmica que foi defendida pelo profeta Maomé, sendo o divulgador da religião Maomé. E com isso, tivemos uma coisa diferente, vamos perceber, que é o crescimento desses reinos unificados e também o crescimento da religião
muçulmana ou da religião islâmica, como você queira falar. O outro item, o subtítulo da página 268, diz assim: a unificação e a cristianização haxumita. Vamos lá. A crise do século III depois de Cristo levou o imperador Diocleciano a reorganizar a administração do Império Romano. Observe aí aquilo que eu venho dizendo, né? O imperador, o governante, ele tem a preocupação em defender suas fronteiras. E, mais uma vez, vai aparecer essa comprovação aqui. Ó. Um dos pontos chaves era a defesa das fronteiras mais remotas, ou seja, mais distantes, remotas significa distantes, do vasto império do continente africano. Como não dispunha, como não tinha, não é, de tropas suficientes, a solução foi negociar com povos à margem das fronteiras romanas que, armados e financeiramente apoiados, puderam estabelecer uma nova ordem política na região. É nesse contexto que os nobatas, um dos povos apoiados pelos romanos, conquista a cidade de Meroé. Muito bem, isso mesmo. Capital do antigo reino de Cush, 350 depois de Cristo. A dissolução, esse termo dissolução significa o quê, professor? O fim do reino de Cush dá origem a outros 3 estados: a Nobatia, ao norte, o reino Dongola, ao centro, e o reino Alodi, ao sul. Então, de um reino único, agora é uma subdivisão para 3, no norte, no centro e no sul. Isso acontecia com certa naturalidade. Não é? Esses reinos aí deveriam ter investido muito em equipamentos militares, investido no exército e conquistado e chegado nesse nível aí, nessa condição de se separar. Prosseguindo, os contatos comerciais com regiões como Constantinopla e Península Arábica garantiram uma rica mistura de elementos egípcios, gregos e médios orientais. É no final do século VII e início do século VIII que se inicia o processo de unificação. Olha aí, eles estavam subdivididos e agora resolvem um guerrear com o outro e promover o processo de unificação com um único governante ali administrando. Ah, professor, acontece muita mudança em história assim. Se acontece. Aí você pode dizer, então, professor, é um puxa-colhe. Se você parar para analisar, essas mudanças dos fatos históricos são frequentes. Uma vez a população quer morar na área rural, depois ela quer se deslocar para as cidades. O que foi que a gente viu? Em Roma. A população querendo todo mundo morar nas cidades. Quando Roma entra em crise, todo mundo quer mira a volta, vai migrando, aliás, migrando para as áreas rurais. E assim vai. Por quê? Porque as mudanças sociais, políticas e econômicas acontecem com muita frequência e a população quer se adaptar, quer viver onde possa ter uma melhor condição de vida. Não é? Vamos voltar para cá, para o nosso livro. É no final do século VII e início do século VIII que se inicia o processo de unificação. A partir do norte, com a criação de vários cargos públicos que misturavam títulos gregos a outros já existentes desde o reino Cush. O cristianismo era a religião oficial e desempenhava um papel fundamental na estrutura política da região. Então, você observa também o surgimento da religião cristã. Você já tinha a religião de cunho africano, não é? Dos deuses africanos, a religião islâmica e agora o cristianismo.
Os monastérios coptas eram centros agrícolas e de produção de artesanatos. O rei era também o chefe da igreja, podendo celebrar missas e ministrar sacramentos. Assim como no reino de Cush, a sucessão do rei dependia da linhagem matriarcal. Aqui ao lado tem um link demonstrando aí, né, explicando de forma mais aprofundada o que significa copta. O cristianismo ortodoxo é o mais antigo do mundo. Os primeiros registros são de 442 depois de Cristo e seu reconhecimento só veio em 451 depois de Cristo. Então, os cóptas eram centros agrícolas de produção de artesanatos. O rei, muito bem, isso mesmo, viu? Também o chefe da igreja, olha aí, podendo celebrar missas e ministrar sacramentos. Ou seja, o rei, nesse momento aqui, Cush, ele tinha duas funções. Ele administrava o seu reino, era o chefe de governo, como também era o chefe religioso. Ele iria ter essas duas funções, não é isso? Podendo celebrar missas. Assim como no reino de Cush, a sucessão do rei dependia da linhagem matriarcal, o que mostra a importância das mulheres nessa sociedade, em que ocupavam cargos como conselheiras ou candícias. Poxa, as mulheres aqui, ó, tá vendo? Tendo um papel importante, a linha matriarcal, né? Diferente de outras civilizações, né? Que bom. O reino de Axum era bastante próspero. O que significa próspero aí, minha gente? Esse próspero significa desenvolvido. Garantido por 2 colheitas anuais de milho, cevada e tâmaras, além de criações de gado bovino e suíno. O rei era o proprietário das terras e as famílias camponesas exploravam-nas em troca de impostos pagos ao clero, como no Egito Antigo. O rio Nilo, como no Egito Antigo, o rio Nilo era fonte de fertilidade das terras e via de transporte para a produção de cerâmica, tecidos e utensílios em ferro. Já estudamos o Egito, verificamos a sua importância e verificamos agora que o transporte marítimo será feito pelo rio Nilo e vai dinamizar a economia do Egito. Uma situação muito importante para o desenvolvimento do continente africano. Um subtítulo aparece na página 269. Diz assim: após a ocupação árabe, que eu mencionei, né, e a expansão do islamismo no Egito em 639 d.C., as relações com o Império Axumita tornaram-se gradativamente mais tensas. Então, significa que, com o passar do tempo, né, o Egito vai entrar em conflito com o reino de Axume. Significa que, aos poucos, vai ficando cada vez mais difícil o relacionamento e tenso. É no século X, com a ascensão do califado fatimida, que a pressão para a adoção do Islã como religião oficial cresce. Assim, no norte, mais próximo geográfica e comercialmente do Egito, surge a figura do eparca. Eparca, que é um soberano hereditário, que significa hereditário, que vai passando de pai para filho, muçulmano, que controlava a economia e as rotas comerciais no Egito Islâmico. Esse processo criou duas elites. Uma tradicional, cristã, resistente à arabização e islamização. A outra, comercial e muçulmana, oferecendo novas relações de poder e rotas comerciais pelo Mar Vermelho.
O conflito entre essas duas elites, surge em textos europeus sob a forma do lendário reino de Preste João, um oásis cristão no mar dos infiéis muçulmanos. E aqui nós percebemos, né, duas elites, uma cristã e a outra muçulmana. Então, vai haver aí uma dificuldade de relacionamento, vai haver um conflito, porque o cristianismo pensa a Deus de um jeito e o povo muçulmano pensa de outro jeito. E também na relação econômica há uma mudança nisso. E vai fazer com que aquela região ali seja influenciada também aquela região seja influenciada pelas duas religiões, né? O cristianismo e a religião muçulmana. Né? O livro, nesse momento, traz para a gente um episódio em que o rei dos hebreus, Salomão, filho de Davi, vai se encontrar com a rainha da Etiópia e vai fazer um juramento. Não é? Vamos lá. O juramento aconteceu, né? O juramento de Salomão à rainha da Etiópia. Só para fazer uma revisãozinha do conteúdo de hoje, nós conhecemos aqui a organização política do continente africano, fizemos menção em relação às tensões resultantes de um Estado unificado como Roma e depois no Ocidente Roma é um exemplo e no Oriente o Reino Persa. Verificamos aqui a presença de reinos subdivididos inicialmente, não é? Na dissolução do reino de Cush, que fica subdividido em 3 reinos. Depois, estudamos o surgimento, a chegada do cristianismo no continente africano, na região de Cush, e também mencionamos a expansão árabe islâmica. E agora nós vamos detalhar para vocês esse juramento do rei Salomão para a rainha da Etiópia. O que aconteceu naquele item que vai tentar resgatar uns fatos históricos que buscam facilitar nosso entendimento para esse conteúdo. Salomão respondeu e disse a ela: Eu juro a ti que não tomarei pela força, mas tu deves também jurar a mim que não tomarás à força nada do que está em minha casa. A rainha riu e disse: Sendo um homem tão sábio, por que falas como um tolo? Devo roubar qualquer coisa, ou devo levar só aquilo que o rei me der? Que o rei me der? Não pense que eu vim até aqui por amor a riquezas. Ademais, meu reino é tão rico quanto o teu, e não há nada que eu não tenha. Claramente eu vim só pela tua sabedoria. E ele disse a ela: Se tu me fizeste jurar, jure também que nenhum de nós seja tratado injustamente. E ela disse que: Jure que não tomarás à força, eu juro que não tomarei nada do que é teu. E ele jurou e a fez jurar. A rainha dormiu um pouco, mas logo acordou com a boca seca pedindo água, pois a refeição que Salomão sabiamente havia oferecido a ela fez com que ela ficasse bastante sedenta. Sua boca estava seca, então ela buscou a água que havia visto. Salomão pegou na sua mão e disse: Por que quebraste o juramento que fez? Que não tomaria força nada do que é meu. E ela disse: Meu juramento foi quebrado só porque eu desejo beber água? E o rei disse: Existe alguma coisa que tenha visto sob os céus mais precioso do que a água? E a rainha disse: Eu peguei contra mim mesma, e tu estás livre do teu juramento. Mas deixe-me beber água para matar a minha sede. Não é? Então, houve a quebra do juramento, não é? E a rainha disse que ele estava livre do juramento.
que Salomão estivesse livre do juramento a partir de agora. Ela estava com sede e preferiu quebrar o juramento. Vamos conhecer na página 270. Eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês, para facilitar o entendimento de vocês, de um documentário chamado DNA África, que vai colaborar para esse conhecimento de vocês, para o conteúdo de hoje, né? Então, por favor, eu vou colocar depois, divulgar para vocês, que vocês assistem, que vocês possam assistir a esse documentário DNA África. Tá bom assim? Assistam, que vai facilitar seu entendimento sobre esse conteúdo. Tenho certeza absoluta disso. Pois bem, na página 270, temos a aparição, surgimento de reinos que vão formar a comunidade, a população africana. Alguns desses reinos aqui, o nome permanece o mesmo até hoje, e outros ocorreram mudanças de nomes. É muito comum em algumas regiões do mundo haver essa mudança de nome. Pois então, nós temos aqui os reinos sudaneses. Vamos entender aqui. Página 270. Divididos pelo Saara e entrecortados por rios, os reinos do Mali, Gana e Songhai formam o chamado Reino do Sudão Ocidental. Os relatos de viajantes muçulmanos sempre narram a riqueza material dessa região africana. O comércio era a principal fonte econômica dos sudaneses. No sentido, observe aí que o comércio é muito forte para os sudaneses, no sentido leste e oeste do mapa, o mapa está na página 272. Observe aí também, não é? Você já tem essas noções geográficas aí, norte, sul, leste e oeste. Só vai pôr em prática. Diversos pontos eram trocados como ouro, unindo assim entre espaços regionais, o Mediterrâneo Ocidental, o norte da África e o Oriente Médio. No sentido norte-sul, o ouro e escravos eram os principais produtos. A escravização de comunidades derrotadas em guerras era uma prática bastante difundida no sul da África subsaariana. Mas foi com as rotas sudanesas pelo Saara que essa prática se tornou uma atividade econômica que interligava as regiões do continente africano, né? Aqui vocês começaram a perceber a escravização de comunidades derrotadas em guerras. Essas práticas, né? As tribos entravam em conflitos, as comunidades entravam em conflitos, as derrotadas se transformavam em escravos. E essa prática de guerras entre comunidades vai se espalhar por todo o continente europeu, e depois o homem branco, o europeu, vai se aproveitar dessa situação, dessa escravidão que já ocorria na África, e vai levar esses escravos para outras regiões do mundo. Pois bem, pessoal, eu vou parando por aqui. Na próxima aula, eu irei aprofundar sobre o reino de Gana, do Mali e de Songhai. Na página 272 tem um mapa que vai contribuir para o nosso entendimento para a aula de hoje. E espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pode me consultar pelo aplicativo. E tchau para vocês, se cuidem, se dediquem. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.